Agora a gente chega num dos últimos temas que nós vamos trabalhar, que está na página 52 da apostila 3, que vai falar sobre as revoluções e ditaduras da América Latina, dando principal ênfase à Revolução Cubana. Nós vamos ter aí uma série de materiais que a professora levou para a escola, que estão no caderno, tem também o que a professora passou na lousa, tem a apostila e tem essa videoaula e tem também uma série de documentos que eu vou levar agora a partir de segunda. A Revolução Cubana, ela foi influenciada pelo socialismo. Essa compreensão mais voltada para a esquerda na região de Cuba, ela vem desde a independência da América Espanhola com José Martí, em 1898. Contudo, desde essa época, nós vamos ter uma interferência direta dos Estados Unidos nessa região. Há ali uma influência na produção, na construção de algumas bases militares que vão gerar conflito. Os Estados Unidos vão sempre estar ali se envolvendo, se influenciando e atrapalhando a história de Cuba. Além disso, o território cubano ele é conhecido pelas várias ditaduras que eles passaram. Então, assim, sempre tinha um ditador na presidência cubana. Isso vai acontecendo ao longo da história de Cuba e é muito comum, infelizmente, né? Porque os regimes, eles acabavam sendo prejudiciais para a economia e para o desenvolvimento saudável da sociedade e da política do país. Mas a Revolução Cubana, ela vai ter ali a principal base dela, o seu fulcro, a sua raiz, contra o ditador Fulgêncio Batista. Esse homenzinho que está aí parado de farda. Ele é apoiado pelos Estados Unidos, ele aplica um golpe no Estado, ele impõe a sua ditadura militar e o Fulgêncio ele vai ali focar na exploração do território de Cuba para garantir alguns produtos para os Estados Unidos. Então ele vai focar toda a sua produção, toda a sua economia cubana, todo o seu regime, para conseguir garantir alguns produtos para os Estados Unidos, como o açúcar e o tabaco, que era difícil para os Estados Unidos acessar. Cuba é muito perto dos Estados Unidos, então ele estava ali focando para ajudar essa produção. Fora isso, ele acaba abrindo muitos cassinos e prostíbulos para garantir a diversão turística dos americanos que iam até Cuba para viajar, para aproveitar, né? Essa situação de abertura total política de Cuba, que é uma região muito pequenininha, já era miserável, já sofria com a influência dos Estados Unidos direto e estava ali lutando para se reestabelecer de todos os golpes políticos que tinha sofrido. Com o Fulgêncio, as coisas vão realmente se deteriorando e a população cubana acaba sofrendo ainda mais com a situação do governo do Fulgêncio Batista. Um homem chamado Fidel Castro, ele decide se organizar, chamar um exército, juntar armas e munições para conseguir libertar Cuba do governo do Fulgêncio Batista e fechar as portas de Cuba para os Estados Unidos. Num primeiro momento ele não consegue. A guerrilha fracassa em 53. Em 59, ele junta uma nova guerrilha agora com a ajuda do Fidel Castro. O Fidel Castro era um argentino que também tinha uma base socialista de pensamento e ele resolve se juntar ao Fidel Castro para conseguir fazer essa revolução. De 1956 a 1954, ó, uma dica aí, gente. Olha aí, foca nisso para a prova, hein? Sierra Maestra. Eles vão para Sierra Maestra, que é uma região montanhosa
cheia de floresta, muito bonita de Cuba. Eles vão para lá, se escondem, reorganizam a guerra, repensam todos os combates, juntam mais gente e essa revolução ela vai ganhando apoio popular, porque as pessoas elas eram muito sofridas, e aí você vai ter uma série de campesinos, de pessoas que vivem da agricultura, bem pobrezinhas, bem humildes, com as carabininhas, elas vão se juntando a esse exército do Fidel e do Che para derrubar o Fulgêncio Batista. Então eles juntam mais ou menos 300 guerrilheiros, 300 só, contra 20 mil soldados, numa batalha de Santa Clara, para um governo desgastado e sem apoio. Então você vai ter aí um conflito, dá uma olhada no Che e no Fidel, conversando aí, pensando as próximas estratégias de guerra. Então você vai ter aí, ó, esse aqui é o mapa da Revolução Cubana. Você vai ter aí uma região de difícil acesso, né, que as pessoas, só quem conhecia mesmo, que conseguia caminhar por elas, e aqueles campesinos pobrezinhos, eles ajudavam esse exército da Revolução a andar por esses territórios, e apesar de todas as dificuldades e de todas as indicações de que eles perderiam a guerra, eles conseguem ganhar em 59. Eles acabam com o governo do Fulgêncio Batista e eles também fecham as portas de Cuba aos Estados Unidos. E essa treta, essa disputa entre Estados Unidos e Cuba, ela perdura até hoje, tá? O Fidel Castro, ele se torna o presidente, né, de Cuba, ele é o principal representante político de lá, eles estabelecem um regime comunista, vão focar na reforma agrária, vão focar no pensamento socialista e vão tentar fazê-lo chegar o mais próximo possível à União Soviética. Eles vão tentar alinhar o que acontecia num canto e no outro para que conseguissem manter o pensamento socialista dentro desse governo, né? Mais para frente, os Estados Unidos tenta tomar o poder de novo, não consegue. Aí tem a invasão da Baía dos Porcos. A Baía dos Porcos é uma baía, é uma região de água, né? E aí os Estados Unidos tentam invadir, aí Cuba reage e nós vamos ter, acaba não funcionando. Cuba continua com o Fidel Castro. Em 62 nós vamos ter um embargo econômico. Cuba proíbe os americanos a entrarem no território para fazer turismo, para comprar, ou mesmo para comercializar algo. Os produtos americanos não podem entrar, esse embargo existe até hoje, aí não pode entrar coisa dos Estados Unidos para cá, para Cuba. Então é sempre um constante conflito entre Cuba, que representa um país socialista, comunista, e você vai ter ali os Estados Unidos, que vão representar o neoliberalismo, o pensamento do lucro, do capitalismo, ok? Esse seria mais ou menos o resumo que vocês podem acessar, que também está na plataforma, mas na apostila 52 você vai ter aí, ó, uma imagem do Fidel e do Che. Depois, mais para frente, você tem na página 53 uma imagem do Pinochet, que também foi um ditador da América Latina, só que no Chile, também foi derrubado, acabou matando seu opositor, aí existe conflito, ele matou o opositor, não matou, cientificamente os documentos falam que a pessoa acabou morrendo por outras razões que não de envenenamento. Depois, na página 54, você vai ter a imagem do Anastasio Somoza Debayle, que também vai ser ali uma figura importante da Nicarágua, onde nós vamos ter o movimento sandinista. Na página 55 vocês têm a imagem, o sandinismo, que vai também lutar pela independência da ditadura, que vai lutar contra essa militarização do país. E depois vocês têm aí uma dica para a prova, outra dica, presta atenção, a música do Caetano Veloso, Podres Poderes, que vai falar sobre a corrupção na América Latina e sempre sobre esse papel que a gente acaba passando de
de viver com carrascos no governo e acabando a população que sofre, né? Acaba a população, é a principal sofredora dessas situações.